Olá, vamos começar então a revisão da nossa aula sobre vitaminas. Bom, no início do século XX foi verificado que existiam alguns compostos que eram necessários para um bom desenvolvimento do corpo humano, que eram diferentes, que não eram os carboidratos, as proteínas e os lipídios, né? A primeira vitamina a ser descoberta, ela foi descoberta a partir de um estudo para tratar a doença chamada beriberi. Então, esse composto foi chamado de composto anti-beriberi, prevenir o beriberi. Né? Foi verificado que esse composto ele tinha um grupamento amina na sua composição. Como esse composto ele era vital para a vida, né, então deu-se o nome para esse composto de vital amina, né, de vitamina. Logo na sequência que essa substância antiberibéria ela foi descoberta, também foi descoberta um composto que era lipossolúvel e também ele era essencial para a vida. Então esse composto, para ser diferenciado do fator antiberiberi, foi chamado de composto lipossolúvel A, que mais tarde se chamou de vitamina A. E esse composto antiberiberi, ele foi chamado de vitamina B1, de beriberi. Depois, a questão da nomenclatura e a numeração das vitaminas, elas mais ou menos vieram na ordem que elas foram descobertas. Neste vídeo eu vou falar só das vitaminas lipossolúveis e no próximo vídeo a gente vai fazer a revisão então das vitaminas hidrossolúveis, justamente por causa do tamanho do tempo que cada revisão vai ter. Então, a primeira vitamina que a gente vai falar é sobre a vitamina A. A vitamina A ela é denominada com um grupo de substâncias que tem atividade vitamínica semelhante ao composto all-transretinol. Né? O retinol ele é uma molécula, a vitamina A ela é uma molécula que tem um anel de beta-ionona e uma cadeia lateral poliinsaturada. No caso, o all-transretinol significa que essas insaturações estão todas, né, esse all, todas, na configuração trans. A esses compostos que têm atividade vitamina A, eles são separados de pré-vitamina A e provitamina A. As pré-vitaminas A são aquelas que já têm a sua atividade de vitamina A, que são o retinol, o próprio retinol, que ele é um aldeído, um álcool, desculpa. A gente tem o retinal, aí sim, ele é um aldeído. O retinal também é chamado de retinaldeído, justamente pela sua composição química. E a gente tem o ácido retinóico. A característica do retinol, retinal e o ácido retinóico, dessas pré-vitaminas, dessas vitaminas A já ativas, já formadas, é que elas são encontradas somente em alimentos de origem animal. Então, as fontes dessas vitaminas são alimentos de origem animal. A gente tem também as provitaminas A, que são aquelas que depois de sofrer um metabolismo no nosso corpo, eles podem ou eles são convertidos em vitamina A ativa. E essas provitaminas A são os carotenoides. Os carotenoides são compostos encontrados nos alimentos, são eles que dão as cores laranja, vermelha, amarela para os alimentos, né? Só que não são todos os carotenoides que têm atividade ou podem ser convertidos em vitamina A. É uma pequena quantidade de carotenoides, mas os alimentos são ricos desses carotenoides. Desses carotenoides mais comuns que são convertidos em vitamina A, a gente tem o beta-caroteno, o alfa-caroteno e a beta-criptoxantina, tá? Que acabam sendo os compostos mais abundantes no alimento. Não importa a forma que está essa vitamina A, se é pró ou pré-vitamina A. Esses compostos eles precisam sofrer o processo de digestão. Os retinóis, normalmente, eles estão esterificados, ou seja, você precisa, então, a ação de lipases para quebrar essa esterificação, porque o retinal, o ácido retinóico, eles são absorvidos na sua forma livre. Os carotenos, os carotenoides,
eles estão normalmente ligados a uma proteína. Então, precisa da ação das proteases, o ácido clorídrico no estômago, as proteases estomacais e principalmente as proteases intestinais para fazer então essa quebra desses carotenoides com uma proteína ou aminoácido que ele se encontra ligado. E por sua característica ser lipofílica, essa vitamina A ou esses compostos, eles tendem a se agrupar com outros compostos lipofílicos, e formando então a micela. Então a absorção da vitamina A, assim como a absorção das outras vitaminas lipossolúveis, ela é dependente da formação de micela. A gente acaba absorvendo essas vitaminas através da absorção da micela. Bom, no enterócito, essas pré-vitaminas, elas são convertidas em provitamina, né? Então, os carotenoides são convertidos em retinoides, só que esse processo ele não é eficiente. As enzimas que estão presentes no enterócito, elas não têm uma alta atividade, o que acaba, então, diminuindo o quanto de carotenoide pode ser transformado em retinol, né? Se a gente pegar o exemplo do beta-caroteno, ele é quebrado em duas moléculas de retinal, né? O beta-caroteno é como se fossem duas vitaminas A ligadas, então você precisa ter essa quebra no meio da molécula. A enzima que faz essa quebra é a beta-caroteno 15,15' oxigenase, mas ela tem uma baixa atividade. Então, justamente por essas enzimas elas terem baixa atividade, a questão da conversão é que 1 micrograma de retinol equivale a 12 microgramas de beta-caroteno. Ou seja, eu preciso comer 12 de beta-caroteno para eu ter 1 retinol. Então, eu preciso comer 12 para ter uma vitamina A. No caso do alfa-caroteno ou da beta-criptoxantina, a proporção é de 24:1. Eu preciso comer 24 moléculas, 24 microgramas de alfa-caroteno para eu ter apenas uma molécula, 1 micrograma de retinol. Então, a proporção é 12:1 de beta-caroteno, 24:1 de alfa-caroteno. Então, essa conversão não é bem eficiente. Se fosse eficiente, a proporção seria 1:1. Né? Essa aqui é o esquema da absorção e da conversão da vitamina A. Né? Então, a gente tem, então, a digestão feita por pepsina ou outras proteases. Nós temos a ação das lipases, que são necessárias para fazer a digestão, então, dos carotenoides e também da vitamina A, do retinol, né? Eles são incorporados, então, à micela e a gente absorve, então, esses compostos igual naquele vídeo, naquele esquema de absorção de lipídios, né? Então, você tem a absorção dos lipídios, você tem a absorção também das vitaminas lipossolúveis. Bom, esse beta-caroteno, falando primeiro do carotenoide, então ele pode ser, como a gente já viu, ser convertido em retinal, tá certo? E se ele não for convertido, ele vai ser incorporado mais para frente no quilomicro. Tá? Se a gente absorver, então, o retinol, esse retinol ele vai ser primeiramente ligado a uma proteína celular de transporte de retinol, tá certo? Ele vai ser convertido, vai ser na verdade incorporado um ácido graxo, então ele vai ser esterificado, esse retinol vai ser esterificado num ácido graxo, se transformando num retinil. E essa molécula vai ser incorporada então no quilomicro. Tá? O retinal ele pode sofrer duas vias diferentes. Esse retinal pode vir da dieta ou pode ser o que foi convertido através dos carotenoides. Esse retinal ele pode ser transformado em ácido retinóico e ele é ligado então à albumina e vai para o fígado através então da veia porta. Ou ele pode ser ligado a uma proteína transportadora, uma proteína celular transportadora, né? É convertida então em retinol. Esse retinol vai ser ligado a um ácido graxo, vai ser esterificado, se transformando no retinil e então incorporado ao quilomicro. Esse quilomicro que vai ter então o retinil, né, vindo do retinol. E também dos carotenoides, esse quilomicron ele vai para o sistema linfático e do sistema linfático
vai para o sangue, né, e do sangue vai ser distribuído para o corpo. E todo aquele composto, né, que não é transportado pelo quilomicron, então vai para o fígado através do quilomicron remanescente, certo? Esse quilomicron remanescente que contém ácidos graxos, colesterol, né, que não foram distribuídos por tecidos e também onde não teve a distribuição da vitamina A para os tecidos, esse quilomicron remanescente vai para o fígado e do fígado esse quilomicron ele é lisado, ele é quebrado, é liberado o seu conteúdo interno e os ésteres de retinil eles então sofrem ação de hidrolases, onde se retira o ácido graxo, transformando então em retinol novamente. Esse retinol ele vai ser ligado a uma proteína celular que faz o transporte de retinol, tá certo? E essa retinol mais proteína celular de transporte de retinol pode ir para dois caminhos. Um caminho é ele ser esterificado novamente e ser armazenado. Então, uma forma que a gente tem de armazenar a vitamina A é através de éster de retinil, né? Ou seja, é o retinol esterificado com ácido graxo. Na necessidade de vitamina A, né, esse retinol ligado a uma proteína celular de transporte, ele pode seguir para 3 caminhos. Ele pode ser convertido em ácido retinóico, e esse ácido retinóico é ligado a uma proteína celular de transporte de ácido retinóico, e o ácido retinóico ele tem ação no núcleo celular. A gente vai ver um pouquinho mais para frente. Esse retinol ele pode ser ligado a uma proteína de transporte de retinol. O que difere é que essa aqui é uma proteína celular, aqui é uma proteína de ligação, né? Formando um composto chamado holo-RBP. Então, holo, proteína de transporte de retinol. E ela vai ser, então, excretada para o sangue para fazer o transporte da vitamina A. Juntamente com essa holo-RBP é colocada a transtirretina, é ligada à pré-albumina nesse composto, formando a holo-RBP-TTR, e também é ligado o hormônio tiroidiano. Então, esse complexo trimolecular é o composto que se encontra no sangue que faz o transporte de vitamina A do fígado para os tecidos extrahepáticos. Um terceiro caminho que esse retinol ele pode ser metabolizado para ser excretado via biliar. O transporte da vitamina A, então, como eu falei, é esse complexo de moléculas onde a pré-albumina, a transtirretina, ela funciona como uma sinalizadora para as células que necessitam de vitamina A. Então, ela serve como uma sinalizadora para ser, então, esse complexo ser captado pelas células. Já os carotenoides, né, que foram para o fígado, eles vão ser circulados através das lipoproteínas, né? Então a gente já viu o metabolismo de lipoproteína, então o transporte de carotenoide é ligado às lipoproteínas, e o ácido retinóico, como eu já falei, é ligado à albumina. Uma das funções da vitamina A é na visão, né? Então, esse complexo holo-transtirretina mais proteína de transporte de retinol, ele é endocitado. A transtirretina aqui vai funcionar como um sinalizador, né, para o receptor. Vai ser, então, endocitado para dentro do epitélio de pigmento do olho, né? E vai ser, então, quebrado esse complexo e imediatamente o retinol vai ser ligado a uma proteína de transporte celular de retinol. Então aqui eu vou ter um complexo, proteína de transporte celular de retinol, mas o retinol na sua configuração all-trans. Novamente, todas as duplas ligações estão no isomeria trans. A L-HAT é uma enzima que vai fazer a esterificação desse retinol com ácido graxo, formando um retinil, né, um éster de retinil. Eu vou ter a ação de uma isomerase, ou seja, vai mudar a conformação, onde então no carbono 11, né, a isomeria vai ser agora no formato cis. Antes era ao trans, então todas as duplas ligações no formato trans, agora eu vou ter, depois da isomerase, no carbono 11, a dupla ligação no configuração cis.
Através de mais uma enzima, o retinol vai ser convertido em retinal, 11-cis-retinal. A dupla ligação permanece a mesma, tá certo? E esse complexo vai passar o cis-retinal por espaço interreceptor. No espaço interreceptor, imediatamente, quando o retinal passa para esse meio, é ligado, então, uma proteína de transporte no espaço, do espaço interreceptor. Então, a função dessa proteína é só fazer o transporte do retinal, do epitélio do pigmento, até o fotorreceptor. Então, faz o transporte do retinal. No fotorreceptor, então, esse complexo passa o retinal aqui para o fotorreceptor e imediatamente esse retinal é ligado a pigmento, é ligado à opsina, formando a rodopsina. Então, a rodopsina é um pigmento encontrado no olho formado pelo 11-cis-retinal e a opsina. Quando a gente tem um estímulo da luz, essa ligação de retinal e opsina ela é quebrada e também acontece a da transformação do retinal em altransretinol, ou seja, esse aldeído é transformado em álcool, o retinal é transformado em retinol, e antes, onde eu tinha no carbono 11 a configuração cis, eu volto a ter na configuração trans. Então, eu volto a ter o meu altransretinol. Esse retinol ele vai ser jogado pelo espaço interreceptor, que vai ser ligado imediatamente com uma proteína de transporte aqui no espaço interreceptor, que vai lançar o retinol, o transretinol, para o epitélio de pigmento. No espaço do epitélio de pigmento, o retinol vai ser ligado a uma proteína de transporte celular de retinol e eu começo o meu ciclo visual novamente. Tá? Então, eu tenho o meu retinol, ele vai ser esterificado, depois vai sofrer isomeração, vai se transformar em retinal, vai passar para o espaço interreceptor, vai fazer a questão da ligação com a opsina, a quebra vai gerar um estímulo, onde a gente interpreta isso como visão, transformando esse retinal em retinol, e aí ele volta novamente. Tá? A vitamina A também ela tem a sua função na expressão gênica, ou seja, ela estimula o DNA a produzir certas enzimas. E o composto que tem essa função é o ácido retinóico. Então, é a vitamina A na sua forma de ácido retinóico. Né? Eu posso ter, então, meu ácido retinóico também na forma trans, no all-trans-retinol, ácido retinóico, como eu posso ter também na isomerase no carbono 9. Então, eu tenho o ácido retinóico 9-cis. Eles vão se ligar, então, a receptores formando um dímero, né? E eu tenho 3 dímeros para o all-trans ácido retinóico e 3 dímeros para receptores de ácido retinóico no 9-cis, tanto na configuração alfa, beta ou gama. Então, eu tenho alfa, receptor de ácido retinóico, beta, receptor de ácido retinóico, ou gama, receptor de ácido retinóico, que é abreviado para RAR. Mesma coisa aqui, né? Eu vou ter o meu receptor de retinóide X, né? Que pode estar na sua forma alfa, beta ou gama. Esses dímeros, esses compostos ligados com ácido retinóico, eles vão se ligar a áreas específicas no nosso DNA. Essas áreas específicas são chamadas de elementos de resposta ao ácido retinóico e eles vão estimular o DNA a produzir certas proteínas através da estimulação de RNA mensageiro. Então, uma vez que esses dímeros, né, então, através quando esse receptor de ácido retinóico, seja o RAR ou RXR, se ligam ao ácido retinóico formando um dímero, esses dímeros vão se ligar então a esses elementos de resposta e vão estimular de resposta que vão estimular então o DNA a produzir um RNA mensageiro, né? Então eles vão ativar ou vão fazer com que o DNA produza uma certa proteína, né? O RNA mensageiro. O ácido retinóico ele pode, por exemplo, estimular a síntese de colágeno, né? Que ele é bem importante não só para a pele,
mas também para os vasos sanguíneos, ele precisa do colágeno para dar estrutura. Pode estimular mecanismos de apoptose, né? Então produzir proteínas que vão estimular a apoptose. Vai ter também o estímulo de queratina, vai ter também a parte de diferenciação das células dendríticas, tá certo? As células dendríticas, elas têm essa função de produzir anticorpos para os linfócitos T, tá? Então, essas células dendríticas, elas produzem anticorpos que as células T do nosso corpo vão reconhecer e vão estimular, então, a síntese de anticorpos para proteger o nosso corpo contra o ataque de corpos estranhos. Então, a vitamina A também participa do sistema imune do nosso corpo. Já os carotenoides que não foram convertidos em retinol, eles vão ser incorporados às lipoproteínas e por eles serem lipofílicas, eles vão proteger as lipoproteínas contra o ataque de radicais livres. Então, eles vão ficar no meio e eles vão ter essa função de antioxidante, de proteção das lipoproteínas contra o ataque de radicais livres. Tá? Esses carotenoides também têm essa característica de ser altamente insaturados e justamente por isso é que eles vão ter essa ação antioxidante nas lipoproteínas. Bom, a vitamina A ela tem interação com a vitamina K, né? Então, onde o excesso de vitamina A ela vai impedir ou vai dificultar a absorção da vitamina K, vai interferir provavelmente ali na formação de micelas, né? no mecanismo de absorção de vitamina K. O excesso de beta-caroteno vai diminuir a circulação de vitamina E. A gente já vai ver que a vitamina E também tem a função antioxidante, então o excesso de carotenoide e a vitamina E, como eles têm a mesma função, o excesso de um vai inibir a incorporação do outro numa lipoproteína, porque eles têm função semelhante. A vitamina A também sofre interação de proteína e zinco, né? Então, num déficit de proteína e também numa baixa ingestão de zinco, eu vou ter problemas, porque as proteínas de transporte de vitamina A, por serem proteínas, na deficiência de proteína, eu não tenho proteína de transporte de vitamina A, então eu vou ter déficit de vitamina A no corpo. E o zinco, ele participa da síntese da proteína de transporte de vitamina A, de retinol, né, na verdade. A deficiência de vitamina A também diminui a incorporação do ferro nas hemácias, ainda não se sabe por quê, mas numa deficiência de vitamina A também há o surgimento de anemia, justamente porque a vitamina A ele participa do processo hematopoético, mas por mecanismos que ainda não se sabe. Então, se um indivíduo ele se encontra anêmico, né, com anemia microcítica hipocrômica, com anemia ferropriva, verificar também se ele não se encontra em anemia de vitamina A, né, porque às vezes ele tem uma boa ingestão de ferro, mas como ele tem uma baixa ingestão de vitamina A, ele vai ter anemia também, embora isso é muito raro, né, numa condição de falta de ingestão de algum tipo de nutriente, déficit alimentar, eu vou ter um déficit de praticamente todas as vitaminas. A deficiência de vitamina A causa infecções, como a gente já viu, ela participa, né, da maturação das células dendríticas, né, do funcionamento das células dendríticas, então, da diferenciação delas, então, na deficiência de vitamina A, eu posso ter problemas de infecção, porque eu vou ter problemas no meu sistema imune. Vai ter xeralfitamia, vai ter problemas de visão, ressecamento da visão, vai ter cegueira noturna, já que a vitamina A participa do processo visual, e se tem manchas de Bitot também, que é problemas de formação de queratina. Então, além do processo visual, essa mancha de Bitot tem a questão da formação da queratina, onde a vitamina A funciona como um estimulante para a síntese de queratina, ajuda na síntese de queratina. Os indivíduos que são mais suscetíveis a ter deficiência de vitamina A são aqueles que têm doenças pancreáticas, justamente porque eu preciso das lipases, né, para fazer a quebra dos retinol, o ácido retinóico, que normalmente estão esterificados. Indivíduos com doenças no fígado, justamente porque eu tenho problemas na formação de micela, né, já que eu tenho menos produção de sais biliares,
então não vou ter formação de micelas, vou ter problemas na absorção. Quem tem nefrite crônica, porque eu acabo tendo uma maior excreção dos compostos, então o rim tem problemas de reabsorção. Indivíduos que têm deficiência de proteína, como eu já disse, né, já que a proteína ela faz parte do transporte da vitamina A. E indivíduos que têm infecção aguda, justamente porque tem o excesso do uso da vitamina A, então pode diminuir. Além disso, na infecção aguda eu também tenho um catabolismo proteico muito grande, então eu posso ter problemas também de déficit de vitamina A. A próxima vitamina é a vitamina D. A vitamina D, ela pode ser dividida em dois grupos. A gente tem o ergocalciferol, que ele vem através do esteroide ergosterol, que é um esteroide sintetizado pelas plantas. A indústria, ela pega esse ergosterol e transforma em vitamina D, e aí coloca essa vitamina D em suplementos ou alimentos fortificados, alimentos enriquecidos, são feitos através do ergocalciferol, que vem então da planta. Né? Nos humanos, o ser humano consegue sintetizar a vitamina D através da molécula de colesterol, tá certo? Então a síntese que a gente pode ter da vitamina D através do colesterol. Tanto a síntese do ergocalciferol como a síntese da vitamina D em humanos, né, do colecalciferol, ela é bem parecida, tá certo? Então, nos humanos, as glândulas sebáceas, elas transformam o colesterol que elas captam do sangue e transformam o colesterol em 7-deidrocolesterol, tá? E esse deidrocolesterol, ele é secretado, então, na pele. Quando a gente expõe a nossa pele à luz solar, a radiação ultravioleta no espectro B, então a radiação UVB, ela vai quebrar a molécula do colesterol no seu anel 9, tá? Então aqui eu tenho minha molécula de colesterol, aqui minha molécula que a glândula sebácea transformou em 7-deidrocolesterol, e com a ação da radiação ultravioleta B, há uma quebra do anel 9, aqui no anel B da molécula, então eu tenho quebra desse anel, tá certo? Transformando então essa molécula no colecalciferol. Na verdade, a transformação dela ela vem depois de 2, 3 dias, onde a molécula sofre um rearranjo natural, então acontece esse rearranjo depois de 2, 3 dias, e estão se transformando no colecalciferol. Bom, esse colecalciferol, então, ele é jogado no sangue, aonde ele é ligado a uma proteína de transportador, uma proteína que transporta o colecalciferol. Essa proteína também é chamada de transcalciferrina. Então, é a proteína que transporta a vitamina D, ou transporta o colecalciferol no sangue. Tá? Bom, a vitamina D dietética, ela vai ser absorvida através do quilomicron, igual o processo que a gente já viu nos lipídios, igual o processo semelhante da vitamina A. Então, essa vitamina D, ela vai ser incorporada na micela, a micela vai ser absorvida no enterócito, e esses compostos lipídicos, ou compostos lipofílicos, vão sofrer metabolismo, né? E no caso da vitamina D, ela vai ser incorporada, então, ao quilomicron, tá certo? No sangue, o quilomicron pode passar parte dessa vitamina D para a proteína transportadora de vitamina D. Pode passar parte da vitamina D para a transcalciferrina. Tá? E a vitamina D do quilomicron que não foi passada para a proteína transportadora de vitamina D ou não foi passada para os tecidos, ela vai até o fígado através do quilomicron remanescente. Tá certo? Um dos tecidos que pegam essa vitamina D é o próprio tecido adiposo, que acaba funcionando como uma espécie de estoque de colecalciferol. Bom,
Então, no fígado, tanto a vitamina D que veio do quilomicro remanescente, como o calciferol que veio da síntese da nossa pele. Então, esses dois tipos de calciferol, eles vão para até o fígado capta essa molécula e vai hidroxilar no carbono 25 através da enzima 25-hidroxilase. Tá certo? Então, ele vai adicionar uma hidroxila no carbono 25 dessa molécula. Tá? Essa molécula vai ser chamada também de 25-hidroxicalciferol ou pode ser chamada de calcidiol, tá certo? O fígado vai pegar esse calcidiol, vai ligar uma proteína de transporte de vitamina D e lança para o sangue. Pouca vitamina D, o pouco calcidiol fica no sangue, fica no fígado. O fígado não estoca vitamina D. O maior órgão, embora não seja um órgão, né, o maior local onde se armazena a vitamina D é o próprio sangue, na forma de 25-hidroxicalciferol, na forma de calcidiol ligado à sua proteína de transporte. Tá? Então fica ali cerca de 10 dias a 3 semanas a vitamina circulando no nosso sangue. Esse 25-colecalciferol, ele vai até o rim, onde o rim vai adicionar uma hidroxila no carbono 1 através da enzima 1-hidroxilase, e isso faz a ativação da vitamina, ou seja, eu vou ter a minha molécula 1,25-dihidroxicolecalciferol, ou o calcitriol, que é a vitamina D na sua forma ativa, certo? E essa enzima ela é estimulada pelo paratormônio, pela concentração de cálcio e fósforo, na verdade pela baixa concentração de cálcio e fósforo, e também pela quantidade de vitamina D. Quando a gente tem um déficit de cálcio, isso sinaliza para a paratireoide a sintetizar o paratormônio. E esse paratormônio vai estimular a 1-hidroxilase a ativar a vitamina D. O mesmo acontece quando eu tenho uma baixa concentração de cálcio no sangue. Significa que o corpo tem pouco cálcio, ou seja, essa baixa concentração no rim, ele vai estimular também a 1-hidroxilase a ativar mais a vitamina D. E também pela concentração de calcitriol. Se eu tenho muito calcitriol, se eu tenho muita vitamina D, nesse caso ele vai inibir a 1-hidroxilase, vai inibir a ativação da vitamina D, já que eu tenho muita vitamina D circulando no nosso corpo. Outra função da vitamina D é na sua função da expressão gênica, né? É um processo bem semelhante como a gente já viu na vitamina A. A gente tem receptores, né? Então elementos de resposta à vitamina D ligados ao DNA. Então quando eu tenho a vitamina D, o calcitriol, se ligando então a um receptor de vitamina D, tá certo? Junto também com a vitamina A, formando um heterodímero, esses compostos então vão ativar o elemento de resposta à vitamina D, que vai estimular esse DNA a produzir um RNA mensageiro. Então vai estimular o DNA a produzir proteínas. Uma dessas proteínas pode ser, por exemplo, a calbidina, que ela atua no transporte, na captação de cálcio, que a gente vai ver daqui a pouco, né? Então uma das funções da vitamina D é aumentar a captação de cálcio. E esse aumento pode ser através de uma proteína, que vai fazer o transporte do cálcio dietético para dentro do enterócito. Então ele vai ser estimulado pela vitamina D. Outra coisa que é importante falar é que eu necessito de zinco para que isso ocorra. Tá? Então esse sítio ele é dependente de zinco, né? Então para esse complexo poder funcionar. Outra função da vitamina D, como eu falei, é no metabolismo do osso. Então, a vitamina D ele vai ter ação tanto gênica como aumentando a concentração de compostos que fazem parte ali do osso. Então, a hipocalcemia, então a baixa concentração de cálcio, vai estimular a ação da vitamina D em 4 órgãos. O primeiro é a paratireoide. Como eu já falei no slide anterior, a baixa concentração de cálcio ele vai estimular a paratireoide a sintetizar o paratormônio. Né? Então, esse paratormônio vai funcionar como sinalização, por exemplo, no rim. No rim, o paratormônio ele vai estimular a 1-hidroxilase
a ativar mais a vitamina D, ter mais vitamina D ativa no corpo. Esse paratormônio ele também vai ter ação no próprio osso, onde ele vai então aumentar a saída de cálcio para o osso, né, a saída de cálcio do osso para o sangue. Tá? Outra função que o paratormônio ou a baixa concentração de cálcio vai ter no rim é que vai ter o estímulo da síntese de calbidina. A calbidina é uma proteína de ligação que tem uma alta afinidade com o cálcio. No rim, a calbidina se liga ao cálcio e não deixa o rim excretar, então ele ajuda na reabsorção do cálcio do sangue. Então, se o corpo já tem uma baixa concentração de cálcio circulando, se o paratormônio vai fazer então o rim, a vitamina D vai fazer o rim então a reabsorver mais esse cálcio para não excretar, já que tem uma condição mais baixa. No intestino, a vitamina D ela vai ter uma ação gênica, onde vai ter uma maior síntese de calbidina também, que é uma proteína bem semelhante à calbidina do rim, onde vai fazer então uma maior captação de cálcio dietético. Além disso, no intestino, a vitamina D ela estimula a síntese do canal de cálcio de membrana chamado TRP56, tá certo? Esse canal de cálcio é como um canal, é como um túnel que ele faz na membrana, onde ele permite uma maior facilidade da calbidina fazer a captação do cálcio dietético. Então, tudo isso estimula uma maior absorção de cálcio. E no osso, né, a baixa concentração de cálcio vai fazer o estímulo, então, dos osteoclastos a quebrarem o osso, ou quebrarem a hidroxiapatita, para fazer essa liberação do cálcio, então, para o sangue. Tá? Então, quando eu tenho um estado de hipocalcemia, eu vou ter ação em 4 órgãos distintos, e esses 4 órgãos fazem de tudo para aumentar a quantidade de cálcio circulante que a gente vai ter no sangue. Outra ação que a gente tem da vitamina D é na diferenciação e proliferação celular, onde a vitamina D ajuda na maturação e diferenciação dos macrófagos e monócitos, ajudando no sistema imune. Né? Também ele vai ajudar na diferenciação dos monócitos em osteoclastos, então no metabolismo de depósito e, na verdade, o osteoclasto na saída de cálcio do osso, eu vou ter também a ação da vitamina D. A deficiência de vitamina D, ela vai causar o raquitismo, isso é comum em crianças, onde eu vou ter uma má formação óssea, justamente porque quando a gente está em crescimento, como eu não vou ter cálcio, né, a criança não tem cálcio, esse osso não vai aguentar todo o peso corporal, então ele tende a ficar mal formado pelo peso da criança, então tem raquitismo. Em adultos, a falta de cálcio é chamado de osteomalácia, que ele pode evoluir para uma osteoporose, se não for bem tratado. A população de risco para as condições são os idosos, né, porque os idosos ele já tem uma menor ação hepática e também uma menor ação renal, então ele vai ter uma menor atividade da 1-hidroxilase. Pessoas que têm deficiências de absorção, como doença de Crohn, por exemplo, né, tem síndromes de má absorção, qualquer doença justamente porque vai dificultar a absorção dos compostos. Indivíduos que têm doenças renais hepáticas justamente por causa da ativação da vitamina D, e os bebês também porque o leite materno ele tem pouca vitamina D, ou praticamente não tem vitamina D no leite materno. Por isso que é muito importante os bebês tomarem sol todos os dias. Não só para os bebês, mas é muito importante para os adultos também tomarem sol, já que ela é uma excelente fonte de vitamina D, né, já que a gente sintetiza a vitamina D através do sol. Então é importante tomar o sol, tomar esse sol entre 15 minutos mais ou menos por dia. Melhor ainda se você conseguir tomar, ou o bebê ou o adulto, esse sol 15 minutos de manhã e 15 minutos o sol da tarde. E também é importante não passar protetor solar, já que o protetor solar ele vai inibir a ação ultravioleta na pele. Justamente porque a gente não vai usar o protetor solar é que a gente não pode tomar o sol
depois das 10 da manhã, que é o sol mais forte, onde tem a maior radiação. Então, colocar os bebês para tomar sol com o sol da manhã, né? Deixar lá 15, 20 minutos, expor a pele dele o máximo possível, tá certo? E depois, aí sim, se for sair, passa protetor solar, já que isso também é importante para evitar doenças da pele, né? A próxima vitamina que a gente vai falar é a vitamina E. A vitamina E, ela é um conjunto, na verdade, de 8 compostos que têm atividade vitamínica semelhante ao alfa-tocoferol. A gente vai ver que, na verdade, alguns compostos, eles nem têm atividade no nosso corpo. A gente absorve e já vai excretar. Tá? Então, aqueles compostos que vão ter atividade vitamínica semelhante ao alfa-tocoferol, e a gente já vai ver por que é o alfa-tocoferol que é usado como referência. Desses 8, 4 compostos eles são tocoferóis, eles são álcool, né? Que tem cadeias saturadas, 16 carbonos, e a gente tem 4 tipos de tocoferol. A gente tem o alfa, beta, gama e o delta. E a gente tem os tocotrienóis, que são cadeias insaturadas, e também temos 4 tipos de tocotrienóis. Tá? Bom, nos alimentos, os tocotrienóis eles se encontram esterificados, então para a gente poder fazer a absorção, precisa ação das lipases, aí funciona igual às outras vitaminas, igual a ação dos lipídios, como a gente já viu. Necessita da ação dos sais biliares, já que são compostos lipofílicos, precisa da formação da micela para ser absorvido. E no enterócito, a vitamina E ela vai ser incorporada ao quilomicron para fazer o transporte. Esse quilomicron ele vai transferir então os tocoferóis para as outras lipoproteínas, como HDL, a LDL, que na verdade são as lipoproteínas onde se mais tem concentração de vitamina E, e aquela vitamina E que não foi passada vai para o quilomicron remanescente até o fígado. E no fígado, eu preciso ter então a transferência dessa vitamina E para a VLDL. E essa transferência só vai acontecer através de uma enzima chamada alfa-TTP, tá certo? É uma enzima de transferência de alfa-tocoferol. Então, se eu não tiver essa enzima, eu não consigo colocar o alfa-tocoferol na VLDL. Por isso que, então, a gente fala que a vitamina E é aquela que tem atividade de alfa-tocoferol. Porque o alfa-tocoferol é a única substância, a única vitamina E que está incorporada na VLDL. Se for encontrado um outro tipo de substância na HDL e na LDL, foi porque ela veio através do quilomicron. Só que não é toda vitamina E que é passada para essas lipoproteínas. Então, essa alfa-TTP ela é bem importante porque eu preciso colocar a vitamina E na VLDL, tá certo? E essa VLDL depois pode ser transformada, né, como a gente já viu no metabolismo de lipoproteína, numa LDL, numa IDL, e então eu preciso dessa vitamina E nessas lipoproteínas aqui. Essa assimilação do tocoferol na LDL, né, ocorre da mesma forma que os ácidos graxos são transportados pelas lipoproteínas, então aquele metabolismo de transporte de ácido graxo a gente já viu, então tem a ver com a hidrólise pela LPL, do quilomicron ou da VLDL, então quando esse quilomicron ou a VLDL vai passar os ácidos graxos para os tecidos, a LPL também, a lipase lipoproteica, também faz o transporte de vitamina E para os tecidos, tá certo? Dentro da célula, esse tocoferol vai se ligar a uma proteína de ligação de tocoferol para o transporte e é estocada principalmente no tecido adiposo. Porém, essa vitamina E que se encontra no tecido adiposo, ela passa para o corpo de uma forma muito mais lenta. Então, num estado de deficiência de vitamina E, o tecido adiposo não supre com uma velocidade muito rápida. Quem acaba suprindo é o fígado, embora pouca vitamina E encontrada no fígado. Então, o fígado tem pouca vitamina E, mas através da VLDL ele consegue suprir uma
possível deficiência, enquanto o maior estoque está no tecido adiposo, mas ele não consegue suprir com uma velocidade muito rápida para o nosso corpo, no caso de deficiência. A função da vitamina E é que por ela ser insaturada, ela tem essa função de antioxidante e por ela ser lipofílica, ela fica na membrana das células, protegendo então a membrana da ação de radicais livres. E a mitocôndria, o retículo endoplasmático e membrana dos eritrócitos são os locais onde mais se encontram a vitamina E. A mitocôndria é porque, como ela faz a respiração celular, tem muita formação de radical livre, então você precisa ter um mecanismo de defesa para você não ter a morte da mitocôndria. O retículo endoplasmático acaba sendo também porque ele faz muito transporte de substâncias dentro da célula, então acaba tendo a formação também de radicais livres. E o eritrócito, por fazer transporte de gases, também tem a questão do oxigênio, então eu posso ter muita formação de radicais livres. Além disso, essas três membranas da mitocôndria, do retículo endoplasmático e da membrana dos eritrócitos, eles são membranas mais ricas de ácidos graxos insaturados, que são os ácidos graxos mais suscetíveis a sofrer oxidação pelos radicais livres. Então isso também contribui para uma maior presença de vitamina E nesses locais. Quando a vitamina E ela tem a sua ação antioxidante, ela protege a contração dos radicais livres, essa vitamina E ela se torna inativa, mas ela pode ser reciclada pela vitamina C. Então, a vitamina C tem um papel importante na reciclagem da vitamina E. Então, quando a vitamina E perde um elétron por radical livre, se torna inativo, esse radical tocoferol, ele pode pegar então um elétron da vitamina C e volta a ser um tocoferol, volta a ser uma vitamina E ativa novamente. As interações que a vitamina E sofre com o selênio, né? Porque o selênio ele é um cofator das glutationas e as glutationas também participam nessa reciclagem da vitamina E. Então, quando a vitamina E perde esse elétron, a vitamina C e também a glutationa participam do mecanismo de reestruturar, de voltar essa vitamina E na sua forma ativa, ou seja, a vitamina E com ação antioxidante. A vitamina E ela não tem esses outros papéis no metabolismo. O papel principal da vitamina E mesmo é ser antioxidante. A vitamina C, como eu já falei, justamente por causa da reciclagem da vitamina C, da vitamina E pela vitamina C, e também os carotenoides, já que, como os carotenoides também têm essa ação antioxidante em locais lipofílicos, o excesso de um pode então inibir a presença do outro, porque eles têm ação semelhantes. A deficiência de vitamina E ela é bem rara, ela é encontrada principalmente em pessoas que têm problemas genéticos que não sintetizam a alfa-TTP, ou seja, elas não conseguem colocar vitamina E na VLDL. Aí sim o organismo daquele indivíduo sofre em deficiência de vitamina E, porque essa vitamina E que é passada do quilomicron para as outras lipoproteínas não é suficiente para suprir a demanda do corpo. Tá? Também acontece em pacientes com problemas pancreáticos, né? Já que eu não vou ter a lipase pancreática, então eu vou ter problemas de quebrar a esterificação, formação de micelas, também pacientes que têm problemas hepáticos. E a última vitamina das vitaminas lipossolúveis é a vitamina K. A vitamina K, a gente tem 3 tipos de compostos encontrados na natureza. A gente tem as filoquinonas, que são aquela vitamina K de origem vegetal. A gente tem as menaquinonas, que são a vitamina K produzida pelas bactérias. E a gente tem as menadinonas, que são a vitamina K de origem sintética. Então aqui também aqui é encontrado então na alimentação. Aqui a gente acaba absorvendo através da flora intestinal e aqui é encontrado principalmente em suplementos ou alimentos fortificados. Bom, a vitamina K, para ser absorvida, precisa ter a formação das micelas,
então é igual a qualquer outra vitamina lipossolúvel. Ela vai ser transportada pelo quilomicro por tecidos. Se não for transportada para o tecido, ou a vitamina K que não foi transportada para o tecido, vai para o fígado através do quilomicro remanescente e vai ser incorporada a VLDL para ser então transportada para o corpo. Isso, né, no intestino delgado. A vitamina K que a gente vai absorver da vitamina K produzida pela flora bacteriana, ela é absorvida por difusão passiva e essa quantidade vai variar de indivíduo para indivíduo, porque depende também da flora bacteriana que cada indivíduo tem. Isso vai depender do tipo de dieta, depende do local onde a pessoa vive. Esse é um mundo bem à parte de estudo de flora microbiana intestinal. A função da vitamina K no corpo é que ela participa de reações de carboxilação. Ela adiciona CO2, ela adiciona carbono nas moléculas. Então essa é a função da vitamina K, adicionar carbono em algumas moléculas. Essa adição ela é mediada através da enzima gama-glutamil carboxilase, tá? E ela vai adicionar esse grupamento principalmente aqui então na porção no resíduo de ácido glutâmico. Então essa carboxilação é colocada então no ácido glutâmico. E toda vez que eu tenho essa carboxilação do ácido glutâmico, essa molécula vai ter uma alta afinidade pelo cálcio. Tá? Então essa proteína carboxilada, ela também é chamada de proteína GLA, ela tem uma alta afinidade pelo cálcio, tá bom? Bom, só que o que acontece? Essa vitamina K, que ela está circulando no nosso corpo, ela está na forma inativa. E para ela ter a sua ação, ela precisa ser ativada. Toda vez também que a vitamina K ela é utilizada, ela também se torna inativa e precisa ser ativa novamente. A esse mecanismo a gente chama de ciclo da vitamina K. Esse ciclo consiste em, então a gente tem a vitamina K na sua forma inativa. No sangue ela está inativa porque o sangue, como ela é rico em oxigênio, ela acaba sendo encontrada na sua forma oxidada, ou seja, ela não tem função. Para a vitamina K poder ter essa função de carboxilação, de ajudar na carboxilação do ácido glutâmico, ela precisa estar na sua forma reduzida. Ou seja, então a vitamina K, na sua forma inativa, ela vai sofrer ou ação pela NADPH ou por compostos de tiol, que vão então doar hidrogênios, tá certo? De tiol ou NADPH, vão doar hidrogênios, transformando então essa vitamina K reduzida, ou seja, essa vitamina K na sua forma ativa. Essa vitamina K vai se ligar na enzima, né? Vai ter a sua ação de carboxilação, né? Vai se ligar a gama-glutamil carboxilase, vai formar então a proteína GLA e, como ela teve a ação, ela vai se tornar inativa novamente. Então ela vai sofrer um processo, né? Ela vai ser transformada em epóxi, onde ela vai pegar esse oxigênio aqui, então ela vai ficar na sua forma inativa, vai sofrer uma ação enzimática pela epóxi de redutase e vai se transformar na vitamina K oxidada novamente. Então ela vai ser reduzida pelo NADPH ou por grupamento de tiol, vai se ligar à enzima, vai fazer a ação de carboxilação e vai ser inativada novamente. E com isso vai ser transformada em vitamina K oxidada, que vai ser transformada em vitamina K reduzida, e vocês entenderam. Né? Então forma o ciclo da vitamina K. Então toda vez que a vitamina K ela é utilizada, né, pela enzima, ela acaba sendo inativada e precisa ser então ativada novamente. Então esse é o ciclo da vitamina K. Outra ação da vitamina K é no papel da coagulação. A vitamina K ela participa da carboxilação de 4 proteínas que são importantes. Então essa carboxilação é importante para a ativação de 4 proteínas que fazem parte do processo de coagulação. Então a vitamina K ela vai ativar o fator 10
Então, o fator 10 é ativado pela vitamina K, e o papel do fator 10 é ativar a protrombina. Então, a protrombina ela está na sua forma inativa e ela é transformada em trombina, né, através do fator 10 e também da vitamina K. Então, esse A é ativo, então o fator 2, a trombina, é o fator ativo, e o papel da trombina ela é ativar o fibrogênio em fibrina. O fibrogênio ele é uma proteína solúvel e ele é ativado através tanto do fator da trombina como do fator 13, que também é ativada pela vitamina K. E ambos transformam o fibrogênio, uma proteína solúvel, em fibrina, uma proteína insolúvel. Essa proteína insolúvel vai formar uma espécie de rede que vai então impedir que o sangue saia pelo machucado, vai coagular, vai formar coágulos, impedir então a passagem do sangue. Então, a vitamina K participa da carboxilação tanto do fator 10, quanto da protrombina e trombina, quanto do fibrogênio e fibrina e também da ativação do fator 13, que também participa da ativação da fibrina. Então, vitamina K participa da ativação de 4 enzimas no processo de coagulação. A vitamina K também participa do metabolismo ósseo. Na verdade, aquela proteína GLA, aquela proteína que tem alta afinidade ao cálcio, ele vai funcionar como uma base para que os osteoblastos depositem cálcio. Tá? Então, a osteocalcina, que é a proteína GLA dos ossos, ela é secretada pelos osteoblastos e como essa proteína GLA ela tem uma alta afinidade com cálcio, essa proteína GLA é chamada também de proteína matriz do osso, é onde ela vai ser a base para ter depósito de cálcio e fazer então que o osso cresça. Tá? Essas duas proteínas também são estimuladas pela vitamina D, como eu já expliquei no metabolismo da vitamina D, e também pelo ácido retinóico, como a gente viu ali na vitamina D, naquela ação gênica que a vitamina D tem. Precisa também do ácido retinóico para estimular, então, o RNA mensageiro, justamente para fazer síntese de proteína GLA. Tá? Essa osteocalcina é secretada pelos osteoblastos durante a formação da matriz óssea. Então, os osteoblastos vão depositando cálcio na proteína GLA, e que sintetiza mais proteína GLA, mais cálcio, mais proteína GLA, mais cálcio, e com isso tem, então, o crescimento do tecido ósseo. Tá certo? E a osteocalcina tem 3 resíduos GLA, onde o cálcio consegue se fixar. Então, o GLA tem alta afinidade pelo cálcio. Tá? E tudo isso vai fazer, então, o osso crescer. As interações que a gente tem, então, da vitamina K. Então, o excesso de vitamina A e vitamina E diminui a absorção da vitamina K. Além disso, o excesso de vitamina E ele vai interferir no ciclo de ativação da vitamina K. Então, eu vou ter menos vitamina K ativa, tá? Menos vitamina K ativa, menos carboxilação eu vou ter, né, pela enzima gama-glutamil carboxilase. E também a vitamina D e o cálcio, já que o cálcio vai se ligar na vitamina K. Né? Na verdade, o cálcio vai se ligar na proteína GLA, que é formada por essa carboxilação, foi formada por causa da carboxilação vinda da vitamina K no tecido ósseo. A deficiência de vitamina K ela é bem rara, já que a vitamina K está presente nos alimentos e também a gente tem a questão da produção da flora intestinal. Mas a população de risco são os recém-nascidos, né, já que o leite materno tem pouca vitamina K e a flora intestinal dessas crianças ainda não está desenvolvido, né, principalmente nas crianças que nasceram de cesariana, né, já que a flora vaginal, então durante o parto normal, essa flora vaginal ajuda a colonizar o intestino das crianças, então as crianças que nasceram de parto cesariano podem ter um problema da flora, né, da formação da flora bacteriana do intestino. Indivíduos que têm problemas de absorção intestinal, como qualquer outra vitamina, como qualquer outro nutriente, como a gente já viu, já que tem problemas na captação desses nutrientes. Quem faz uso crônico de antibiótico, já que pode interferir na flora intestinal, na flora bacteriana do intestino grosso. E, claro, indivíduos que têm doenças hepáticas e pancreáticas, justamente porque para eu ter absorção da vitamina K no intestino, eu preciso da formação de
micelas, eu preciso da ação de enzimas de lipases para eu poder quebrar essa vitamina K que possivelmente pode estar ligada a um ácido graxo ou pela própria formação da micela que eu preciso para a formação para fazer a absorção de compostos lipossolúveis. Então assim a gente termina a revisão da aula sobre vitaminas lipossolúveis, né? Eu já estou me estendendo demais, esse vídeo já está ficando longo. Lembrando que esse aqui é um vídeo de revisão, partes mais detalhadas do metabolismo de vitaminas, transporte, ação dessas vitaminas, vocês vão encontrar no material de aula, né? Esse aqui é um vídeo de revisão. Se vocês tiverem qualquer dúvida, não esqueçam de colocar naquele campo específico para tirar as dúvidas de vocês. E no outro vídeo vocês vão encontrar a revisão da aula das vitaminas hidrossolúveis, tá bom? Bons estudos para vocês e até a próxima!